Tudo na paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Hoje vou estar lendo uma palavra da Bíblia para nós aprendermos, cada dia mais da palavra do Senhor. Vou estar lendo aqui em 1 Reis, capítulo 13. É uma profecia contra Jeroboão, que diz: E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Essa foi uma profecia, sobre Jeroboão, que estava ali, estava fazendo, acendendo incenso a outros deuses, que Deus não se agradou. Primeiramente, para nós entendermos essa palavra, as 12 tribos foram divididas. Roboão, filho de Salomão, ficou com as duas tribos, Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos ficou sobre Jeroboão. E Jeroboão diz a passagem que ele sentiu no coração, Ele pensou: olha, para que as 10 tribos não voltem para Roboão, eu vou fazer algo para eles. E fez um bezerro de ouro e colocou ali nos altos de Betel e Dan, para que o povo viesse adorar esse bezerro de ouro, Falou: eu fazendo isso, o povo não vai para Jerusalém, para que talvez o povo chegasse até Jeroboão, chegasse até Jerusalém, voltasse para o seu senhor, Roboão, Então, eu fazendo isso, o povo fica por aqui mesmo. Então, isso eles tomou conselho. Primeiramente, ele pediu conselho, Roboão, aos mais velhos. E ali os mais velhos deram um conselho bom para ele, mas ele preferiu o conselho dos jovens, Então, nós temos que ter na mente que os mais velhos têm os melhores conselhos. Então, Roboão, ele errou sobre isso, E aqui diz a passagem que veio esse homem de Deus ali onde Jeroboão estava acendendo, aqueles incensos e oferecendo sacrifício a outros deuses. E ali esse homem de Deus falou, para Jeroboão. Jeroboão, quando o homem de Deus, o profeta, falou essa palavra para ele, que eu li aqui, ele estendeu a mão para pegar o homem de Deus. Quando estendeu a mão dele ficou paralisada, ficou seca. E ele disse para o profeta, o homem de Deus: clama a Deus para que volte normal a minha mão. E o profeta ali clamou a Deus e novamente voltou a mão dele ao normal. Esse foi o sinal de Deus, mas diz ali, como o profeta profetizou, ali a cinza se derramou. E ele disse, irmãos, para que todos que entendam, virá um homem da casa de Davi, cujo nome é Josias, o qual sacrificará sobre ti
os sacerdotes dos altos, sobre ti queimarão incenso e os ossos dos homens, para que nós possa entender essa profecia foi se cumprida. Aí para que nós, aí como nós vamos saber se foi cumprida essa profecia? A gente vai lá em 2 Reis, capítulo 23. Hoje eu estou só ensinando aqui para que nós podemos entender um pouco, né, da Bíblia. Tem muitas profecias. Aí para nós entendermos, nós vamos no capítulo 23 de 2 Reis. Aí lá fala que Josias, e ali ele andou nos caminhos do Senhor, não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele caminhou nos caminhos santos do Senhor. Começou a reinar com 8 anos de idade. Diz a passagem, né, em 2 Reis, para que nossos irmãos possam compreender. Ele ali, ele tirou tudo que não agradava a Deus. Ele reinou ali 30 anos, diz a passagem, e ali ele derrubou todas as estátuas, todas aquelas adorações, né, que as pessoas adoravam a outros deuses. Ele fez tudo o que agradou a Deus. Se nós lermos aqui no capítulo, para nós entendermos direitinho esta passagem, capítulo 23 de 2 Reis, olha só o que diz no versículo 17. Então disse, que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram, é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. Aqui nós compreendemos, se nós lemos o capítulo 23 inteirinho, você vai ver que encaixa completamente com essa passagem, com essa profecia que eu li aqui de 1 Reis, capítulo 13. E ali diz, irmãos, que naquele lugar tinha um homem, um profeta mais velho já, né, que não profetizava mais. E ali diz que os filhos desse profeta viram na cidade tudo o que aconteceu. E ali contaram para o seu pai. E ali esse profeta disse que falou, não, eu quero encontrar com esse homem de Deus. Era um profeta jovem, né, que foi ali profetizar. Era um profeta de coragem, mas não tinha experiência. Deus falou para ele, tu não comerás, nem beberás naquele lugar, e pelo caminho que tu vai, tu não voltarás. Não entra nem para a direita, nem para a esquerda. Tu volta para outro lugar. E ali diz a passagem que os filhos desse profeta ouviu tudo o que o profeta jovem falou ali na cidade. E ali o profeta velho foi lá só para enganar esse jovem profeta. Ele seguiu ele pela estrada por onde ele tinha ido e ali encontrou esse jovem profeta, estava descansando ali e ele começou a falar. Olha, Deus falou, Deus me usou para vir falar contigo. Olha só, irmãos, nunca podemos acreditar em todo mundo, né? Porque qualquer pessoa pode falar em nome de Deus, mas ali aquele profeta, Deus não estava usando ele. Foi os filhos dele que o viram, aquele jovem profeta, falar tudo e contaram para o pai. E ele disse, olha,
Deus te mandou que você fosse na minha casa para comer pão e beber água, porque eu também sou profeta como você. E ali enganou o jovem profeta. Ali, o jovem profeta voltou para a casa desse velho profeta, comeu pão, bebeu água. Depois que estava ali sentado na mesa, tinha enchido a barriga, ali Deus usou o velho profeta e disse ali uma palavra que aquele jovem profeta seria morto naquele mesmo dia. Quando o jovem profeta saiu, pegou a estrada, veio um leão, matou ele. E ali, quando souberam que aquele jovem estava ali estendido no chão, chegou lá, estava o leão e o jumento dele, um do lado do outro. Como pode, né? Foi as mãos de Deus, somente para se cumprisse ali, né, a palavra que nós não podemos acreditar em todas as pessoas. Então, essa é uma passagem bem interessante, né? Uma profecia contra Jeroboão, um jovem profeta de bastante coragem. Ele entrou ali, né? Diz a passagem, no meio ali onde Jeroboão estava acendendo ali aqueles incensos a outros deuses, e ele profetizou sem medo, sem nenhum medo nenhum, contra Jeroboão. Diz, altar, altar, assim diz o Senhor. Então, irmãos, essa é uma passagem para que nós aprendemos um pouco mais da Bíblia, né? Que Deus continue abençoando e falando e nos ensinando, né, aos nossos corações. Deus abençoe. Fica na paz. Amém?